Analisar aqui, Luiz, qual sua obra favorita representando a independência? Eu vou... A pergunta foi de Manu Zambelli. Manu Zambelli. Vamos deixar a Manu... Conheço também. Um beijo, Manu. Que bom que você tá vendo. Candidata lá não, né? Não, pelo amor de Deus. Isso aí é gente boa. Ô, Manu, deixa eu te falar uma coisa. Tem um livro que lançou agora, do João Paulo Pimenta, que é chamado A Independência do Brasil. Depois eu te passo direitinho. Eu vou deixar algumas indicações aqui. Mas tem esse também do Sequestro da Independência, da Lilia Schwartz. São essas duas obras que eu me baseei até pra gente... Até te mandei foto lá no dia. Não, eu fui buscar lá. A gente levou os alunos pra passear lá na USP. E aí eu fui buscar... Não, isso aí a gente venderia um podcast pra gente falar disso aqui. E aí a gente foi buscar e eu falei assim, não, esses dois aqui eu vou pegar aqui, porque eu já falo lá na conversa que eu vou ter com o Adrian. Pra você reforçar? A obra é A Independência do Brasil, João Paulo Pimenta, e a outra é O Sequestro da Independência, Lilia Schwartz. São lançadas agora nesse ano. Tá certo. São as mais atualizadas. Rapidinho, sua rede social? _ Luizismo, lá no Instagram. Por que Luizismo? Porque lá, como eu tô falando quando a gente fala desse prefixo ismo, né, a gente tá falando de coisas, por exemplo, cristianismo. As coisas faladas pelos cristãos. Igual o Igor Guimarães, que é um humorista, perguntaram pra ele assim no podcast lá no Pânico. Por que igosismo? É coisa de religião, seguidor, aquela coisa. É isso, porque ali eu tô falando pra galera que me segue, pra galera que me acompanha, são coisas vindo de mim, né? Luizismo, _ Luizismo. _ Luizismo. Adrian Henrique Show, se inscreva no canal aí, tá, pessoal? Se inscreva no canal, compartilha, que... Se eu soubesse que ia entrar essa galera toda da escola dele, eu ia mandar uma caneta pra você sortear lá na sua turma. Então vamos pensar nisso aí depois. Vamos ver quantos inscritos vai ser daqui hoje. Voltando pro papo, quando eu tava falando pra você, não sei se é isso que você vai tocar sobre a Bahia. Então, é o que eu falei pra você. Quando você me deu quando você me brifou lá da primeira vez, eu quero que você fale de outras coisas, não ficar em cima do quadro. Eu acho importante a gente ter feito essa conversa, primeiro pra gente desconstruir e até pra colocar essas questões. Igual o Edmilson, não sei se é o professor, mas o Edmilson colocou. A independência foi um acordão. Aqui no Sudeste até foi, mas se você olha para os casos do Nordeste, que não era Nordeste, né? Na época era chamado de Grão-Pará ali, aquela região. Se você olha para aquela região, você tem muita luta do povo. E é um pouco do que eu quero comentar aqui. Até hoje, né, povo? Não, até hoje. Então, assim, falar do caso da Bahia, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é o seguinte... a independência do Brasil, ela só se concretiza quando a independência na Bahia se concretiza. Um ano depois. Então, por isso que no Brasil a gente não pode falar... A luta da Bahia foi antes ou foi depois? Foi durante. Foi durante. Ela começa antes, acontece Primeiro durante... lugar, foi na Bahia? Foi na Bahia. Que o pessoal, os escravos... Os populares, né? Os populares. Isso. Antes de você arrumar aqui, você fala, os escravos... Escravizados. Isso. Então, assim, o que acontece? A gente não consegue falar de independência do Brasil... Porque existiram várias independências. Então, são independências. E na Bahia, você tem talvez a melhor condição, que é o povo participando. E é isso que eu quero comentar com vocês, né? Ali, outra coisa importante da gente pensar é que a gente não pode falar da independência do Brasil, como acho que o Kogo colocou, sem citar o contexto internacional. Então, o Brasil, a independência, a história, está inserida no que está acontecendo fora do Brasil, né? Por que a Bahia? Né? Antes de entrar no ar, a gente estava falando da Bahia. Foi. Primeiro, a Bahia foi a primeira capital do Brasil. Já isso, você já vê a importância. E durante os primeiros 200 anos de colonização, 200 anos da história desse país, Brasil, você tem... 200 anos foi descoberto. Isso, 200 anos pós-chegada dos europeus, você tem Bahia e Pernambuco como os dois lugares mais ricos do Brasil. Por que Bahia e Pernambuco? O Brasil tinha açúcar, né? E o açúcar ele era plantado majoritariamente na Bahia e em Pernambuco. Tanto que depois Olinda, Recife, são cidades que vivem do açúcar e a Bahia, Salvador, ali aquela região, não deixa pra baixo, né? Por que do povo baiano? Igual você perguntou, foi na época de 22, foi antes. Pelo menos 30 anos antes, a Bahia vai passar por um processo que é chamado de conjuração baiana. Essa conjuração baiana já marca uma insatisfação do povo de setores populares escravizados, setores da classe média, indígenas, gente da elite baiana ali também, todo mundo nesse movimento querendo mais liberdade. Naquele contexto, a gente falar de liberdade, a gente está falando exclusivamente de liberdade comercial. Por quê? A Bahia pensava o seguinte, ao invés de eu fazer comércio com Portugal, para depois Portugal vender na Europa, vai ser muito mais lucrativo se eu fizer direto com a Europa. Então a luta era essa. Então teve esse momento aí, mais ou menos uns 30 anos antes da independência, chamado de Conjuração Baiana. Ainda não era um movimento de independência, ainda não era independentista, mas era um movimento que queria mais liberdade. E isso já deixou essa fagulha acesa ali
no pessoal, até porque foi um momento que você teve uma tensão, uma tensão grande entre brasileiros e portugueses. Esse foi o primeiro momento, 30 anos antes da independência. Eu tô falando do final dos anos 1800, dos anos 1700 ali, 1790, 94, que é quando acontece esse processo da conjuração baiana, que não é a independência ainda, mas é um momento ali muito importante. Quando chega 1808, a corte portuguesa, ela sai de Portugal e vem pro Brasil. Por quê? É uma transferência. Por quê? Napoleão estava invadindo todo mundo lá na Europa. Os caras falaram, se eu ficar aqui, eles vão invadir nós. Então vamos para o mais longe possível que a gente conseguir. E chegaram no Brasil. Quando eles chegam no Brasil, eles não chegam na Bahia, não chegam no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro já era capital. Desde 1763, Rio de Janeiro já era capital do Brasil. Quando eles chegam aqui, o Brasil ele deixa de ser uma colônia. Isso, não sei, isso é pouco comum, é pouco falado. O Brasil ele é levado como parte do Reino de Portugal. E aí o nome do reino todo é Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Que Algarves era uma outra colônia portuguesa também. Uma ilha colonizada. Então tudo que eles vieram de lá colocaram o nome aqui. Trouxe aqui, trouxeram. E assim, quando eles vêm pra cá, eles vêm mesmo. Porque o pessoal sempre fala, a fuga da família real. Tava fugindo do Napoleão. Como que é uma. Quando você tá. Não sei se já aconteceu, mas comigo nunca aconteceu de fugir. Mas quando eu imagino uma fuga, eu imagino você sai do jeito que tá, com a roupa que tá, e depois você vê o que acontece. Exatamente. Os caras vieram em mais de 30 navios, com todos os documentos. Isso não é fuga. Eles planejaram. Planejaram vir pra cá. Então foi uma transferência administrativa. Quando eles chegam pra cá, eles vêm escoltados pela Inglaterra, e a primeira coisa que eles vão fazer é abrir os portos. A partir de agora, o Brasil pode fazer comércio com a Inglaterra, por exemplo. Só que os portugueses não vão gostar muito disso. Vão falar, não, antes era comigo, depois eu que vendia pra Inglaterra, agora não tem nada dessa de você comercializar direto.